E vamos agora meditar na palavra de Deus, essa palavra que sempre nos confronta e que nós devemos amá-la, como eu falei no começo desse programa. O Salmo 51 é um salmo bastante lido, bastante conhecido, porque ele foi escrito por Davi numa situação bastante especial. Davi houve um tempo na vida dele em que ele pecou de uma maneira muito feia. Pecado sempre é feio, né? Mas para um rei que era considerado um homem segundo o coração de Deus, um servo de Deus, ele fez algo terrível. Ele se apaixonou por uma mulher e para ficar com aquela mulher, ele, como era rei, mandou matar o marido dela. Como? Botar ele na frente da batalha. Ele era um herói de guerra e ele foi colocado na frente da batalha, numa batalha terrível, e morreu. E aí ele ficou com aquela mulher com quem ele já tinha adulterado. E o profeta Natan, um tempo depois, esperando que Davi se consertasse do seu erro, vendo que Davi não estava nem aí pelo que tinha feito, porque tinha ficado tudo bem, o homem tinha morrido, ninguém sabia de nada, e ficou assim mesmo. O profeta Natan confronta Davi, conta uma história, diz: olha, se o homem tivesse só uma ovelha e o outro tivesse um rebanho inteiro, e o que você acha desse outro que ia querer pegar justamente aquela única que o cara tinha? Aí Davi diz: nossa, esse homem tem que ser morto, tem que ser não sei o quê. E aí Natan chega para ele e diz: você é o homem. Coragem do profeta, porque Davi, sendo rei, podia pelo menos mandar decapitar o profeta Natan. Mas ele não faz isso. Ele, como homem de Deus, reconhece o seu pecado, o seu erro, e escreve este salmo, que é o salmo de número 51. Então, é um salmo que fala de pecado, de purificação, de voltar para a presença de Deus. E aí eu quero compartilhar, então, alguns versículos com você. Nós vamos ler da segunda parte do versículo 7 até o versículo 10, que diz assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu acho interessante o que Davi fala aqui e essa ordem que ele coloca as coisas, porque ele diz: primeiro, me purifica, me limpa, eu estou sujo, eu preciso ficar mais branco do que a neve. E ele sabia que ele não podia fazer nada para isso, mas que Deus era o único que podia limpá-lo de tal forma que ele ficaria mais alvo do que a neve, que ele podia lavar o sangue dele, lavar as roupas dele no sangue de Cristo e ali ser restaurado e renovado do seu pecado. Aí ele diz: eu preciso ouvir de novo as vozes de júbilo e de alegria, porque quando eu me deparei com o meu pecado, é como se os meus ossos estivessem sendo esmagados. Eu gosto dessa figura porque o arrependimento, ele precisa doer. E o arrependimento também, o pastor Cote diz assim, que a festa do arrependimento, ou o tumulto do arrependimento tem que ser maior do que o tumulto do pecado. Então o pecado tem consequências tão desastrosas e o arrependimento ele precisa ser maior do que aquilo que foi o pecado, o tumulto em nós, né? Para pecar a gente é levado por muitas circunstâncias pelas vontades da nossa carne. Mas o arrependimento, então, nós também precisamos sentir ele na nossa carne, para ele ser um arrependimento verdadeiro que tenha força de nos fazer andar numa direção contrária à qual nós estamos andando. Então ele diz aqui: eu preciso ouvir o júbilo e a alegria, porque os meus ossos estão como se tivessem sido totalmente esmagados, tamanha dor que o meu pecado está me provocando. E ele diz assim: Senhor, não esconde o rosto de mim, esconde o rosto dos meus pecados e das minhas iniquidades, porque eu sei que é muito feio o que eu fiz, não olha para lá.
Lá é muito ruim, eu não quero, não posso que o Senhor esteja olhando para lá, para o meu pecado. Por favor, apaga as minhas transgressões, porque elas me confrontam demais, dói muito, Senhor. Então apaga elas para que eu possa respirar e viver. E aí ele pede algo para Deus, né? Ele pede duas coisas: que Deus criasse dentro dele um coração puro. Ele sabia que ele não tinha. E ele sabia que um coração novo, um coração puro, só Deus poderia dar para ele. Ezequiel fala isso, que Deus troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Que Ele nos dá um coração novo e um espírito novo, que é o que Davi pede como segunda coisa, né? Ele primeiro pede um coração puro, um coração que não queira pecar, um coração que não esteja atraído pelo pecado, pelas coisas desse mundo, mas um coração que ama viver na santidade, um coração que ama estar na presença de Deus, um coração que se alegra daquilo que Deus faz, daquilo que Deus apresenta para ele, um coração que se alegra de estar no meio do povo de Deus. Então, um coração que vive, decide, escolhe o que é bom, escolhe a santidade, o viver uma vida separada para Deus. Então, um coração puro. E a segunda coisa que ele pede é que o Senhor renove dentro dele um espírito inabalável. Então, ele sabe que o espírito dele é sujeito a ele. Ele sabe que ele foi um grande homem de Deus, mas que o espírito dele foi abalado, o espírito dele caiu, ele pecou gravemente e isso o abalou. Então ele diz: Senhor, renova, me faz de novo ser aquele homem firme, de caráter, de propósitos, que não arreda da tua vontade, daquilo que tu tens, aquele que sabe que se o Senhor não for com ele, não tem vitória, não tem nada que possa ser verdadeiramente bom. Então ele pede: Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável. E Ezequiel, o profeta, ele fala da mesma forma: Senhor, me dá um novo coração e me dá um novo espírito. Então, Davi pede aqui: renova dentro de mim um espírito que não se abale, que não penda para o pecado, que não penda para a sua própria rebeldia, para as coisas que ele quer, para a sua própria vontade, mas que seja um espírito firme em Deus, ligado com o Senhor de uma tal forma que não possa ser abalado. E nós precisamos disso também. Precisamos reconhecer o nosso pecado. E reconhecer o nosso pecado precisa doer em nós, para que haja um arrependimento genuíno, para que a gente não volte a fazer aquilo que fazia e para que Deus possa criar dentro de nós um coração novo, um coração puro, um coração santo, e possamos ter um espírito firme, uma decisão, uma escolha pelas coisas de Deus que jamais se abale, que não haja oferta desse mundo que possa abalar a nossa firmeza de caráter, de espírito. Fica então a recomendação que você leia este salmo inteiro. É muito lindo que você possa ler e meditar. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Vamos orar então? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor o nosso coração, para que o Senhor nos julgue, para que o Senhor nos cheque, para que o Senhor possa realmente criar dentro de nós um coração puro, porque nós sabemos que essa pureza de coração só vem pelo reconhecimento do pecado, pelo arrependimento e por querer viver uma nova vida contigo. Então, Senhor, por favor, tira o nosso coração de pedra. Ó Deus, tira toda a frieza espiritual e que a gente possa viver aquecido pelo Teu amor e com um coração derretido, um coração que se molda absolutamente, totalmente à Tua vontade. E que o Senhor renove dentro de nós, que o Senhor nos dê um espírito novo,
um espírito inabalável, um espírito que é firme, firme nas suas decisões, firme, Senhor, nos seus contratos, firme, Senhor, nos seus relacionamentos, que possam ser sempre, ó Deus, conduzidos aos teus pés, à santidade, Senhor, à fé inabalável. E é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Se há alguém que está se sentindo abalado por uma depressão, por uma enfermidade, Senhor, por algo que tenha abalado as suas estruturas, Deus, eu quero orar agora, pedir que Teu Espírito Santo visite, ó Deus, esse meu irmão, onde ele está, se ele está na cama, se ele está em casa, Senhor, está precisando, ó Deus, de uma força sobrenatural do alto do céu. Eu quero orar agora para que o Senhor renove dentro desse meu irmão um espírito firme e inabalável, uma fé que sabe, que conhece o Senhor, em quem crê. E no nome de Jesus, a Tua presença, Senhor, traga renovo, vigor e vida para este coração, para esta casa. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que você possa ter um coração puro e um espírito inabalável. Fique com o Senhor.